Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje, 29 de setembro, uma quinta-feira, dia de muita notícia sobre a economia do Brasil e são notícias boas. Se você quer saber, tem uma condição. Vão se inscrever aqui no canal, vão deixar o like e depois compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos. Mas vamos lá trabalhar, gente. Primeira e principal notícia boa do dia. Saiu pela CAGED, do Ministério do Trabalho, o saldo dos empregos em agosto. Pessoal, um saldo positivo de 278.639 vagas. Isso é muita gente conseguindo trabalho e é o segundo melhor resultado do ano, só perdendo para fevereiro lá que passou de 300 mil. Esse número, inclusive, ultrapassou as minhas expectativas, que eu imaginava que ia ter uma alta, sim, pela atividade econômica brasileira, que está bombando nesse segundo semestre, mas ficaria na ordem de 260 mil. Então superou um pouquinho as expectativas do fora de curva e isso é uma boa notícia. Notícia ruim seria se ficasse inferior ao que nós imaginássemos, né? E na ilustração que eu estou mostrando para vocês agora, olha só que interessante, é o oitavo mês consecutivo de alta na empregabilidade brasileira. Isso mostra que em 2022, sim, a economia brasileira comprovadamente está reagindo, está crescendo, e isso é muito bom. E eu já vou fazer uma aposta com vocês. Acredito que agora, na finalização de 2022, o saldo total de empregos brasileiros, saldo positivo, é claro, vai superar a casa dos 2 milhões. Isso há muito tempo não acontecia e tal situação vai confirmar o que é. Amanhã, quando sair a desocupação do IBGE, que eu continuo chamando de desemprego, seguramente o indicador vai estar bem abaixo de 9%. Vamos aguardar para ver, mas enquanto isso, vamos nos deliciar com essas informações, vamos aprofundar um pouquinho esse dado aí que eu estou mostrando para vocês. Olha só, uma coisa que eu imaginava que iria acontecer agora em agosto seria uma queda do nível de empregabilidade do setor de comércio. E não aconteceu. Houve uma alta, segundo os dados da CAGED, está colocado aqui na ilustração, de quase 42 mil vagas. Mas por que eu estava pessimista no âmbito do comércio varejista? Evidentemente pela alta dos juros, Selic a 13,75%, depois eu vou voltar a tocar nesse assunto, fazendo com que as vendas de produtos de bens duráveis caísse de maneira bastante acentuada no Brasil, pelo menos até o indicador de julho de 2022, que é a última informação que nós temos. Bom, alguma coisa aconteceu, mas a alta de quase 42 mil postos de trabalho é uma baita notícia. O setor de serviços, por sua vez, continua dominando o crescimento da empregabilidade brasileira. Em agosto, a alta foi de 141 mil vagas e isso deve continuar não só até o final do ano, com exceção de dezembro, é claro, quando todo emprego temporário é dispensado, em função do final das festas, mas deve ter continuidade essa dinâmica no decorrer de 2023. Já a indústria registrou uma alta de 52.760 vagas, e isso também já era esperado, porque é exatamente a partir de agosto que as fábricas brasileiras começam a contratar mais funcionários, maior parte deles temporários, é verdade, no sentido de dar uma alavancada na produção para fazer frente às encomendas para as festas de final de ano, acrescentando aí também a consolidação do que está chegando em breve, o Black Friday desse ano. Por fim, a agricultura nacional foi um pouco mais modesta em termos de saldo positivo de contratações, com uma alta de 7.724 postos de trabalho. Mas isso é esperado também. É um período agora de colheitas, mas colheitas mais mecanizadas, não havendo tanta demanda para safristas como em outros períodos do ano. E para finalizar essa análise, já que nós temos mais alguns assuntinhos a tratar no Fora de Curva de hoje, olha o desempenho por estado. De novo, pessoal, nenhuma unidade da federação registrou queda de postos de trabalho, todos cresceram. Liderança sempre é natural, São Paulo, estado mais populoso e locomotiva econômica do Brasil. Depois vem Rio de Janeiro, Minas Gerais, ou seja, as maiores populações do Sudeste, e depois em Bahia, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É mais ou menos o que era esperado nessa época do ano, porque
Tais estados concentram as maiores populações do país, como eu já falei, e também são a sede do maior número de empresas. E na rabeira, no final desse nosso ranking, ainda com informações bastante positivas, estão Piauí, Acre e Amapá, que são estados com populações menores do que o padrão brasileiro, mas mesmo assim o nível de contratações acima das demissões foi bastante positivo para a economia dessas unidades da federação. Uma outra informação agora para finalizar com fecho de ouro, esse relatório do emprego de agosto. O Brasil, pessoal, tem em torno de 5.570 municípios. Existem versões que dizem que é um pouco mais, um pouco menos, dependendo da fonte das estatísticas nacionais. Mas vamos considerar 5.570. Desse numerão todo de municípios do nosso país, nada menos do que 3.925 registraram alta no emprego e 1.645 redução. Ou seja, um pouco mais de 70% das cidades tiveram sim resultados positivos na variável empregabilidade no mês de agosto. Isso é muito bom. Os melhores resultados, evidentemente, se concentraram nas maiores cidades brasileiras. São Paulo, com alta de 20.980 vagas, Rio de Janeiro, 20.283, Belo Horizonte, 7.926, Salvador, 5.454 e Brasília, 5.346. Vale a pena também colocar aí Manaus com 3.601 e Goiânia com 3.377 postos de trabalho a mais na composição do saldo entre admissões e demissões. Pelo lado inverso, quem mais demitiu? E aí nós temos o destaque negativo, mas não é negativo assim, eu vou explicar, para as nossas gaúchas, Santa Cruz do Sul, com uma queda de 1.043 e Venâncio Aires com 902. Por que aconteceu isso? Essas duas cidades, especificamente, têm sua economia muito voltada para a questão do fumo, para a agricultura e processamento do fumo. E esse momento de agosto é caracterizado pela dispensa de mão de obra temporária dentro do ciclo produtivo dessa atividade econômica. Só isso. O resto dos municípios que não foram influenciados por safras específicas, que movimenta muitas pessoas para dentro e para fora, conforme o início e o final da safra, tiveram resultados sim negativos bastante moderados. Então, no frigir dos ovos, como conclusão, nós tivemos um excelente resultado em agosto, e isso deve indicar o que, além da queda da taxa de desemprego que eu já falei? É o primeiro indicativo econômico consistente de que o segundo mês do segundo semestre do ano, a economia brasileira vai continuar bombando. Isso me deixa bastante animado no sentido de que o resultado final do PIB brasileiro de 2022 vai ser bem superior não só ao que o pessoal lá do Boletim Focus, os analistas de plantão, imaginaram no início do ano, que era em torno de um crescimento de 0,3%, 0,4%, mas superior até o que eu imaginava, que era uma alta de 2,5%. Acredito que tranquilamente a economia brasileira cresça pelo menos 3 a 3,5% esse ano. E agora vamos dar uma olhada em mais um fato positivo que foi divulgado hoje a respeito da economia brasileira. O IGPM, que é a inflação do aluguel medido pela Fundação Getúlio Vargas, registrou em setembro, uma deflação de 0,95%. Esse M do IGP significa meio do mês, medindo os preços do dia 16 de agosto a 15 de setembro, e realmente teve uma queda de quase 1%, 0,95% para ser exato. Essa retração ela foi concentrada nos preços por atacado, que representa mais ou menos 70% do índice. Houve uma queda nesse sentido de 0,7%, muito relacionada à diminuição de importantes insumos globais, como combustíveis, como algumas commodities, além de uma valorização do real que beneficia a deflação nos índices de preço por atacado aqui no Brasil. Na área de preços ao consumidor, como eu estava imaginando, houve uma deflaçãozinha muito pequena, quase no 0 a 0. Foi
queda de 0,08%. Mas isso esconde um dado muito interessante: a continuidade da queda média do preço dos alimentos. A deflação alimentar, segundo o IGPM, ou melhor, o índice de preços ao consumidor do IGPM, foi de 0,34% negativo. Por final, o INCC, que mede o custo da construção civil, que é o último grande item de preço que compõe o IGPM, registrou uma altinha aí, quase neutralidade, também de 0,10%. Realmente uma notícia boa, isso aí antecipa que provavelmente o IPCA final de 1º a 30 de setembro vai fechar no negativo, vai ser o terceiro mês consecutivo de deflação no Brasil em termos de preço ao consumidor, focado no que? Retração dos alimentos e retração também do preço dos combustíveis. Aí sai uma fofoca, oriunda provavelmente lá do Banco Central, que as autoridades monetárias vão ficar conservadoras no que diz respeito a baixar os juros no futuro, porque o setor de serviços está inflacionando muito. Gente, é claro que alguns segmentos da área de serviços vão querer recuperar preço. Nós já tratamos aqui no Fora de Curva, em algumas edições anteriores, que a margem bruta do setor ela vem caindo em função da inflação. Evidentemente, se a demanda está alta, eles vão querer recuperar um pouquinho as suas margens, mas certamente isso não vai impactar de maneira muito forte na inflação total. Então tem que reduzir Selic, tem que reduzir juros sim. Por falar em Selic, que é a ponta inicial de toda a cadeia de valor dos juros, vocês sabem quanto que está o rotativo do cartão de crédito? Na verdade, em agosto, segundo o Banco Central, está bem baixinho, fechou só em 398%. Pessoal, alguém concorda em fazer uma dívida pagando um juro de 398% com a intenção de honrar o pagamento? Acho muito difícil. Isso é uma irrealidade, é uma distorção bastante clara aqui do sistema financeiro brasileiro. Como é que se conserta essa maluquice aí? Simplesmente não é tabeando juros, isso não funciona. A solução é aumentar a competitividade bancária do Brasil. Alguns avanços já foram feitos, mas a gente tem que melhorar ainda mais nesse sentido nos próximos anos. Tem muita coisa para avançar, para tornar o setor financeiro, que tecnologicamente é um dos melhores no mundo, mas em termos efetivos de se integrar à economia brasileira, nós temos muito a avançar. Espero que nos próximos anos, sim, se progrida nesse sentido. Mas agora vamos falar mal do Brasil? Só um pouquinho. Saiu no G1 da Globo a seguinte manchete, gente. Contas do governo registram piora e fecham agosto com déficit de 50 bilhões de reais, informa Tesouro Nacional. Eu vou dizer o seguinte: se não tem uma motivação específica para causar esse resultado, a situação é realmente periclitante, é realmente preocupante. Mas a própria matéria do G1, lá nas letras miúdas, deixa muito claro que esse resultado foi influenciado por chamadas despesas extraordinárias. A União fez um acordo com a Prefeitura de São Paulo para tomar posse definitiva de um aeroporto pequenininho que eles estão lá, chamado Campo de Marte. Isso comprometeu 23,9 bilhões de reais. Evidentemente, esse valor corresponde a um investimento que provavelmente depois vai ser revendido, vai ser aproveitado de melhor forma. Então, é investimento, não é colapso de contas públicas, coisa nenhuma. O segundo ponto é que, uma vez por ano, pelo menos, há uma concentração do pagamento dos chamados precatórios, aquelas dívidas judicializadas que o governo é obrigado a pagar. E nesse caso, esse desembolso foi feito em agosto. O ano passado parece que foi feito em junho e julho. Resultado, gente, não é nada para se preocupar. Eles pegaram uma informação isolada dentro de um contexto geral e aumentaram a importância dela pelo valor significativo do resultado.
O Brasil, sim, ele vai fechar 2022 com superávit nas contas públicas, primeira vez em vários anos, e isso é um resultado muito bom. Então vamos tomar cuidado, pessoal, ao ler essas manchetes muito escandalosas. Isso está virando um câncer, está virando uma doença no jornalismo brasileiro. Espero que os editoriais dos principais jornais do nosso país, um dia, logo, por favor, se arrependam de fazer esse jornalismo que não é a coisa mais palatável, não é a coisa mais honesta para se fazer junto aos seus clientes, os leitores. E agora, gente, para finalizar o Fora de Curva, depois desse pito geral, eu quero dizer o seguinte: pior que novo rico é rico que está virando pobre. Eu vou sair do Facebook, eu não vou mais usar o WhatsApp, porque aquele tal do Mark Zuckerberg está virando um chinelão que nem a gente. Vocês acreditam nisso? Um destaque global é que ele perdeu muita grana nos últimos meses pela desvalorização das ações das empresas dele e não figura mais entre os 10 maiores, principais bilionários dos Estados Unidos. Então, se não está entre os 10 maiores bilionários da América do Norte lá, é um pobretão como qualquer um de nós. Chinelo, chinelão. Então, depois dessa, a gente vai encerrar o Fora de Curva, porque eu não gosto de tratar de pobreza, aqui tem que tratar de riqueza. E vou dizer o seguinte para vocês. Gostaram do vídeo? Então, botando o like, compartilhem esse material com sua rede de contatos e, especialmente, inscrevam-se aqui no nosso canal. E muito obrigado pela atenção. Um forte abraço em cada um de vocês. Até breve e tchau!